Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre ácidos nucleicos e também um pouquinho sobre lipídios. Vamos lá, gente. Os lipídios, o que são? São gorduras, são os óleos, as ceras e tudo mais, né? Eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, então, portanto, eles são substâncias orgânicas. Os lipídios também são substâncias insolúveis em água, ou seja, eles não se misturam com a água, portanto, eles são apolares à água, né? E são solúveis em outros solventes que são solventes apolares, que no caso é o álcool, o éter, entre outros. Beleza. A nível de funções, os lipídios têm as seguintes propriedades: armazenar energia, eles são também isolantes térmicos, eles estão presentes na composição das membranas celulares, eles têm a função de impermeabilizante, eles têm a função ali de carotenoides, né? Principalmente lá no processo de fotossíntese, as vitaminas, que são as chamadas vitaminas lipossolúveis, e também na produção de alguns hormônios, como precursor de alguns hormônios. Beleza, gente. E aí, ácidos nucleicos. Os dois ácidos nucleicos são o ácido desoxirribonucleico, que a gente conhece como DNA, e nós temos o ácido ribonucleico, que a gente conhece como RNA. Então, são os dois ácidos nucleicos existentes ali. Eles são polímeros compostos por um monômero pequenininho chamado nucleotídeo, né? A função deles é codificar e traduzir as informações contidas nesse material, tá? Ou seja, os genes, né? Os genes determinam a produção das substâncias que são determinadas por ele. Muito bem. DNA e RNA, vamos fazer um comparativo entre os dois. São os dois ácidos nucleicos. O DNA é composto por uma fita dupla, então ele é duplo, ele é retorcido, tá? Ele está presente dentro do núcleo celular, né? Envolvido pela membrana carioteca. Ele possui um açúcar na sua composição, que é a desoxirribose, e também a sua formação com relação assim às suas bases nitrogenadas que compõem o nucleotídeo são adenina, citosina, guanina e timina. Veja em destaque a timina, que seria representado pela letra T, que ela está presente no DNA, porém não no RNA, que é uma fita simples. Ele é produzido no núcleo e vai migrar para o citoplasma, ele é produzido a partir do DNA, tá? Ele possui um açúcar na sua composição, que é a chamada ribose, e também ele é composto pela adenina, citosina, guanina e uracila. Então, existe a timina no DNA e existe a uracila no RNA. Então, não existe isso trocado, né? Então, especificamente, ele está presente num deles ali. Muito bem. O nucleotídeo é essa unidade básica, está aqui os tipos, né? Colocando ali T, A, C, G, as iniciais dessas bases que eu falei para vocês, presentes no DNA. E aqui, coincidindo A, C, G e A, U, presente no chamado RNA. O nucleotídeo ele é formado pela pentose, né? Que seria a ribose no caso do RNA e a desoxirribose no caso do DNA, um grupo fosfato e uma base nitrogenada, que seriam essas ali que eu falei para vocês. Os ácidos nucleicos e as bases nitrogenadas a gente vai chamar de bases púricas, a adenina e a guanina, em função da sua composição química, e também as bases pirimídicas, que são a citosina, a timina e a uracila. Lembrando que essas duas aqui estão presentes ou um em outro. No DNA, a timina, e a uracila no RNA, beleza? Processo de tradução. O DNA é uma dupla fita, que ela se abre, vai produzir o RNA mensageiro, que seria ali uma informação, né? Ele vai levar a mensagem lá para o citoplasma, beleza? E lá no citoplasma vai ser feita a tradução dessa molécula, desse código que está presente no RNA, que já veio lá do DNA como uma ordem. Beleza. E esse processo funciona como? Esse RNA mensageiro migra no citoplasma, chega numa organela chamada ribossomo, o qual também é feito de RNA, ok? E vai fazendo a tradução. O que nós temos? Os RNA transportadores trazendo aminoácidos, os aminoácidos se ligando entre si por meio de ligações peptídicas, vão formando uma proteína, ok? Então, nesse vídeo, nós falamos sobre os ácidos nucleicos e os lipídios. Espero que você tenha gostado e até breve.